paguei algumas dívidas e ainda sobrou o dinheiro, né? De tudo isso, de todo o bolo, ainda sobrou o dinheiro. Aí eu falei pro meu marido, falei, agora a gente vai viajar, a gente vai aproveitar, porque a gente merece, porque tinha 2 anos, a gente estava indo para 3 anos, que a gente não conseguia fazer absolutamente nada. Eu falei, agora a gente vai aproveitar. Para mim significa muita liberdade mesmo, de saber até onde eu posso ir, sabe, de poder me planejar, de poder me organizar, da gente conseguir se organizar para fazer uma viagem do jeito que a gente quer, do jeito que a gente gosta. Para mim, é libertador, sabe? Eu acho que é a melhor palavra para definir, sabe? Se fosse definir em uma única palavra, seria essa. Liberdade. Total. Meu nome é Ludmila, eu sou servidora pública do estado de Mato Grosso. Hoje, com 30 anos, já ia colocar um 3 aqui onde não existe. 30, e hoje sou casada. Não moro mais na minha cidade, moro em outro local, numa cidade no interior. Entrei no estado em 2014. 2014 eu estava terminando terminando não, estava na metade da minha faculdade de administração, e daí eu entrei no estado. Aqui em casa, todo mundo é servidor, exceto a minha irmã, mas os meus pais são servidores. Meu pai é de servidor federal, minha mãe do município. Então eu vi uma realidade que onde eu me criei, onde eu fui muito bem criada, onde eu tive de tudo na minha vida, mas em alguns momentos onde eu sempre via que os meus pais chocavam de frente com o financeiro. O financeiro nunca foi algo que a gente viveu tranquilo, feliz da vida. Nunca foi. Inclusive, eu acho que eu já cheguei a comentar sobre isso com você. E o meu medo era sempre chegar no mesmo ponto, sabe? Porque eu lembro de situações pontuais que a gente se via mais apertado, meus pais se viam mais apertados, e aí apertava, por exemplo, a gente teve escola pública, né? Ou escola particular, desculpa, a vida toda. E aí, quando deu na minha 7ª série, aí meu pai falou, eu não dou conta mais de pagar escola particular. Então, você vai ter que ir para escola pública. Para mim, ok, mas a minha irmã que tava, minha irmã tem 5 anos de diferença, então para minha irmã já foi um outro choque, né? Porque a vida toda numa escola particular, e daí ela teve mais dificuldade de adaptação. E aí eles deram uma respirada, eu ia entrar já para preparatório, né, para vestibular, e aí minha mãe falou, não, agora tá na hora da gente voltar, intensificar e começar um cursinho. Sim. E daí eles pagaram a vida toda escola particular, eu estudei 2 anos em escola pública, a minha irmã a mesma coisa. E aí eu voltei para a escola particular para fazer 3º ano e cursinho, né? Junto com isso, casando com isso, a gente veio apertando os gastos com o plano de saúde e tudo mais. Sim. Inclusive, recentemente, meu pai precisou se desfazer do plano que a gente teve a vida toda por conta dos gastos, né? Tudo subiu muito e o salário não acompanha, né? A gente sabe como que é a realidade. Enfim, então eu me via nessa situação assim. Sou servidora, quando você fala sou servidora pública, todo mundo te olha com outros olhos, né? Nossa, tá com a vida ganha. Não é bem assim. A gente tem que se organizar. Na verdade, eu acho que não é só como serviço público. A gente tem que se organizar em qualquer situação. A gente tem que se organizar. Desde o muito ao pouco. Se você tem muito, o risco, eu acho, de se complicar é talvez até maior, né? Então, eu me vi nessa situação. E daí eu tinha, eu acho que uns 26 anos.
Mas deixa eu ver se eu entendi. Você me falou que você tinha medo de passar pelo que você viu seus pais passando a vida inteira. É mais ou menos isso? Exatamente. E aí, e chegar num ponto que você tem que regredir na sua vida, né? Você tem que regredir, você tem que, poxa, lá atrás eu ver que não existe uma organização e, assim, meus pais, não que esteja errado ou certo, não. Eu sei que eles fizeram tudo o que eles puderam fazer. Mas se organizar, eu acho, e eu passei a achar só depois que eu conheci sobre, porque até então estava tudo certo para mim. Mas eu tinha medo, sabe? De entrar naquele monte de consignado e uma coisa atrás da outra, e acaba um, você entra em outro, e outro, em outro. E você não vê o seu salário, de fato. E essa a realidade da maioria dos servidores públicos. Isso não é dentro da minha casa. Eu convivo com. Já trabalhei em secretarias imensas. Isso é a realidade da maioria dos servidores. Sim. A gente tem um acesso muito fácil ao crédito, né? Então, isso faz com que a coisa talvez aconteça desenfreada. Pode Sim. colocar. E eu te interrompi, eu ia te perguntar isso. Lá em 2018, você já tinha alguma coisa te incomodando. Eu queria que você me contasse assim, o que estava te incomodando lá em 2018 e o que te fez te incomodar de vez em 2020 para você pensar assim, cara, só aquela coisa de fazer orçamento não tá me resolvendo. Eu tô com um problema financeiro sério, eu tô com dívida. Conta aí essa jornada pra gente. Aconteceu assim. Lá em 2018, quando eu entrei no serviço público, né? Eu me vi ganhando um valor que eu nunca tinha ganhado, né? Um salário que eu nunca tinha ganhado. Só que ao mesmo tempo eu não sabia lidar com aquilo. E eu sempre morei com os meus pais, lá eu morava com os meus pais ainda. Então, assim, eu não tinha um periquito para dar água, né? Não tinha nada. Eu não, os meus gastos eram exclusivamente comigo. É, e eu também não tinha carro, não tinha nada. O maior começou assim, eu fui fazer um tratamento com um dentista, e aí eu me enrolei para pagar. Eu tinha pego um empréstimo. E aí eu me enrolei para pagar. E aí isso foi aumentando, e foi aumentando, e sabe? E foi indo. Um dado momento da minha vida eu resolvi sair de casa. Sair da casa dos meus pais. E eu falei, pronto, preciso comprar algumas coisas para a minha casa. Peguei um empréstimo de novo, fui lá comprar algumas coisas para a minha casa. Não deu certo, falei, não consigo. Não deu certo ainda, não consigo. Voltei para casa dos meus pais. E aí, na casa dos meus pais, eu sempre dividi quarto com a minha irmã. Quando eu voltei, eu falei, então tá, vou voltar, mas eu preciso voltar com o meu quarto. Porque aí eu já conheci o que era eu ter o meu espaço. Falei, vou voltar, mas vou voltar com o meu quarto. Aí eu peguei um outro empréstimo. E assim, não foram empréstimos diferentes, sabe? Eu renovava o empréstimo, entendeu? Aí eu fui, peguei um outro valor, falei assim, vamos arrumar a casa, vamos fazer mais um quarto. E tá, beleza. Fizemos. O valor que eu peguei não deu, né? Total. E daí eu precisei pegar mais um pouquinho. Enfim, foi juntando e foi virando aquela bola de neve imensa, né? E aí ficou um valor bem alto, uma parcela alta. Certo? E aí tá. Eu era solteira, morava com meus pais, não tinha carro, não tinha uma terceira pessoa que dependia de mim, mas e tinha cartão de crédito. Então, o meu salário caiu o meu salário, debitava o empréstimo e o resto era para cartão. Era isso. E com a minha vida. Somente com a minha vida, né? Igualzinho a minha história. Aí a gente coloca saída, balada, roupa, e tarará, e tarará. Isso eu estava com os meus 25, 26 anos, por aí. E eu fui arrastando isso enquanto deu. É, quando eu quando eu comecei a pensar, falei, não, alguma coisa está muito errada. Falei, tem gente. Aí eu observava ao meu redor. Tem gente que ganha tão menos que eu.
Gente, e consegue ter um carro, consegue manter um carro, consegue. O que que eu tô fazendo de errado? Onde que tá? Como que tá tão errado? E aí eu comecei eu comecei a precisar, né? Aí você vai ficando mais velho, você quer sair, você quer isso. E aí eu queria um carro. Mas eu não queria comprar, eu não conseguia comprar o carro. Por causa do meu financeiro. Como que eu vou pagar um carro? E foi indo, foi indo, foi indo. Por fim, aí foi quando eu comecei a namorar, né, com meu atual marido. Comecei a namorar. E daí eu falei assim, com 6 meses ele me pediu um casamento, e na minha cabeça eu ficava assim, como que eu vou casar? Como que eu vou me unir a uma pessoa com tanta dívida? E as despesas em conjuntos, e a casa e tudo mais. Foi quando eu busquei o curso. Ele tá aqui do lado escutando. Foi quando eu busquei o curso de organização financeira. Aí eu comecei a fazer planilha. E aí eu fiquei píssica com me organizar, né? Eu tinha que organizar tudo. E aí deu muito bom. Funcionou super pra mim naquele momento. Só que eu não me desfiz do cartão. Eu não me desfiz do cartão de crédito. E em contrapartida, eu falei, ok, estou me organizando, consigo comprar um carro. Tá tudo certo. E aí eu já tinha saído de casa, né? A gente já estava morando junto. Consigo comprar o carro. Ok. E aí foi a dívida do carro, né? O financiamento do carro, ou a dívida do cartão de crédito, o cheque especial da conta, mais o empréstimo que eu já tinha, o consignado que eu já tinha. E aí, para fechar o bolo, alguém me ligou e falou assim, eu tenho um cartão consignado. Aí, eu ele rindo, foi engraçado. Eu ouvindo ele rir aí atrás. Uhum. Aí eu falei assim, na minha cabeça, eu precisava. Eu falei, eu vou pegar o empréstimo aqui e vou quitar outras coisas. Juros? O que é juros? Eu pago, tá tudo certo. E aí eu fui e paga uma parcela, e paga outra parcela, e paga outra parcela. E aí eu acompanhando pelo aplicativo. E aquilo nunca baixava. Aquele valor nunca baixava. Até a hora que eu falei, não, gente, como que é? Aí eu fui parar para ler sobre o que era o cartão consignado. Aí você já fazia cursos, já fazia o Mais Dinheiro Zero Dívida, só que na minha concepção, eu não estava com dívida o suficiente para entrar no Mais Dinheiro Zero Dívida. Você entendeu? É isso que eu queria abrir uma aspas agora, porque acho que vai ser muito legal a gente falar disso. Quando eu falo, Lud, que o Mais Dinheiro Zero Dívida nasceu naquela salinha que eu tinha com o cano do ar-condicionado aparente, você lembra que meu escritório tinha o cano do ar aparente? Meu escritório era muito feio, mas era meu escritório, gente. Deixaram o que eu podia ter naquela época e ajudou muita gente. Mas uma escada assim, ó. Nossa, mas a escada era torta do prédio. Não, a minha história como consultora financeira é de muita luta mesmo. Mas o que na minha cabeça tinha? Eu trabalhava no banco, eu tinha sido muito endividada, mas assim, Ludmilla com certeza só ficou sabendo que a professora do curso de planejamento financeiro dela era daquela época, né? Que eu dei um curso básico de organização mensal. Era endividada em 2019, porque eu não contava a minha história. Em 2018, em 2019, eu fui contar a minha história. Aliás, 2017, 2018, eu fui contar a minha história pela primeira vez no Mais Dinheiro Zero Dívida, turma 1, que foi em janeiro de 2019. Finalzinho de 2018, porque assim, mesmo ajudando as pessoas dentro do consultório, eu via muita gente endividada. Entrava 3, era 2 endividados e um não endividado. Só que, como eu atendi naquela época de consultório, eu devo ter atendido umas 400 pessoas. Eu demorei um tempo para perceber o padrão do endividado, principalmente o assalariado. Porque você nunca falou no curso que você tinha dívida. Foi um curso rápido, nem teve profundidade com os alunos. Foi um curso de 2 horas que eu fiz ali. Dei aula, né? Dei aula de orçamento. Lembro como se fosse hoje. Nossa, é muito forte para mim essa lembrança. E você
mesmo. Aí você foi fazendo isso, foi renovando consignado ali e você já tinha uma noção de orçamento. Mas, mesmo estando com o cheque social negativo, mesmo usando cartão de crédito, tendo renovado consignado, caiu na pira do cartão de crédito consignado, que, inclusive, no seu caso, se for parar para pensar, até foi uma fraude, porque não te explicaram o que era o cartão consignado. Mas você pensava assim, aí você me viu falando de dívida, não, mas eu não sou endividada. Meu nome tá limpo, eu não tô tão grave assim. E é muito legal até contar essa história para as pessoas, porque quando a Lud chegou para fazer meu curso, eu não entendi nada. A Lud me mandou uma mensagem e falou assim: Dagi, tá acontecendo tudo isso, isso. Seu curso é para mim? Eu falei assim, cara, mas pera, a Lud, ela foi no curso lá de planejamento, nem eu conseguia imaginar que você estava passando pelo que você estava passando. E é muito comum eu ver as pessoas aqui hoje, Lud, quem me acompanha, meio que já tá sabendo que não é normal, sabe? Mas tem muita gente, eu falo que eu ainda não acho que eu ainda não alcancei tanto esse público que vivia como você vivia, do tipo assim, cara, tá tudo ruim, mas meu nome tá limpo, eu não tô endividada. Quem tá endividado é esse povo que tá com Serasa, né? Mas eu quero que você conte um pouco mais assim, como é que você tava se sentindo nessa época, com tudo isso de empréstimo, até que você falou assim, cara, esse negócio de dívida não é pra mim, é pra mim. Conta um pouco mais aí, eu te interrompi, desculpa. Então, na verdade o nosso planejamento como casal que foi o que começou a me preocupar. Quando a gente começou a se organizar como casal, que eu consegui, que eu tive uma visualização assim que não estava certo, sabe? Não era certo. Como que eu ia me unir a alguém e aquilo, eu trazer aquilo ali e eu ia desestruturar a nossa situação financeira e aquilo ali ia provavelmente, né, se arrastando. Sim. Porque se a pessoa que traz isso não entende que aquilo existe um problema ali e você tenta corrigir o problema, aquilo vai se arrastando. Sim. Então, eu falei, não é isso que eu quero. Assim, como eu falei, eu vivo de. Meu pai sempre foi muito preocupado com essa questão de nome, né? O nome dele não sujar. E quando ele percebeu, quando isso aconteceu, ele não dormia direito, sabe? Ele era o tempo todo estressado, o tempo todo recebendo ligação no telefone. E quando você vê aquilo ali acontecendo na sua casa, você fala, não quero. Você consegue discernir o que você quer ou o que você não quer. Eu falei, não é o que eu quero para mim. Eu quero ter a minha vida planejada, eu quero visualizar lá na frente e olhar o que eu quero isso, qual que é o caminho que eu vou fazer para traçar para que eu chegue lá. Enfim, sabe, isso das dívidas estava me fazendo muito mal, porque eu recebia o meu salário e eu não tinha o meu salário. Sabe? Eu não sei, era como se você trabalhasse o mês inteiro para você pagar única e exclusivamente dívida. E você não conseguia ver nada mais além daquilo ali. Se a gente fosse fazer qualquer programação fora, era muito difícil, sabe? E aí você tem que partir a contar com a renda do outro. Porque a sua renda não existe dentro de casa. A sua renda é para pagar a dívida. É só isso. Então, e aquilo ali me incomodava muito. Pensar naquilo me incomodava muito. Então, eu comecei com um orçamento. E aí eu acho que assim, uns 2 anos, eu assistia sobre o curso, assistia as suas chamadas do curso, assistia a semana Mais Dinheiro Zero Dívida e ainda não estava convencida de que eu precisava fazer aquilo ali, sabe? Não. E outra, eu tinha, não sei se era uma espécie de medo de enxergar o que eu não queria enxergar. E daí foi 2020, você falou que eu entrei? 2020. 2020, né? Maio de 2020. Então, Eu ia te perguntar isso. Aconteceu alguma coisa que você instalou e falou, não, chega, não quero mais viver assim? o carro, né, que começou a dar
mais problema, né? Eu comecei a me enrolar mais com a questão do carro. E aí a gente resolveu casar. Não, vamos oficializar, vamos casar, vamos fazer. Eu falei, não, então peraí, eu preciso resolver isso aqui. Vou Sim. resolver. E o que mais? Teve alguma coisa mais que... Eu acho que foi o banco mesmo, né? Que eu estava com muito problema no banco. E, eu estava muito incomodada aqui no banco. E aí eu entrei em 2020. Lá nas primeiras aulas, a gente já falava sobre a questão dos bancos, né? Dos juros, banco que era melhor, banco que não era, banco como que você deveria agir com o banco, tudo isso. E aí, quando sobre o empréstimo, né? Eu falei, vamos buscar onde tem juros menor, que era uma possibilidade que eu não conhecia. Eu não, a mudança do consignado de banco. Eu ia te perguntar isso agora. Antes de você contar isso, eu quero te perguntar: o que que foi? Você já me conhecia, você já sabia que eu não era uma golpista maluca da internet, você sabia que eu já tinha feito algumas vezes a semana, que onde eu apresentava que era possível se livrar das dívidas, você não conhecia essa adagem ainda, né? Cara, o que que foi assim um fator decisivo para você confiar e entrar no método? Teve alguma coisa que você viu, que você falou, não, realmente o método é para mim, eu preciso fazer esse caminho? Na verdade, a gente conversou algumas vezes, né, no privado. E todas as vezes eu lembro que você falou assim, Lud, olha, se você não sentir que agora, não entra. Não vai entrar você entrar e você desistir no meio do caminho. Então você me passou muita segurança todas as vezes que a gente conversou. Eu já conhecia o seu trabalho e isso para mim foi um diferencial, mas sim, para mim o maior de todos assim foi as dívidas mesmo e eu querer resolver aquilo, sabe? Eu Sim. querer. Ontem a gente estava, hoje a gente estava vindo para Cuiabá e aí eu comentei com o Zé, inclusive falei para ele, não é eu saber que não existe mais conta para pagar, não é isso. Existe conta para pagar. Mas é você encostar a sua cabeça tranquila no travesseiro e você falar assim, nossa, hoje ninguém me ligou me cobrando, sabe? É só o sossego, é só a paz, é só a tranquilidade. Eu fiz uma dívida, eu preciso pagar a minha dívida. Mas agora eu tenho isso organizado, eu sei o que isso se representa dentro do meu salário, entendeu? Eu sei o que eu posso fazer e o que eu não posso fazer. Sabe? E o sossego de você não ter aquele monte de coisa. Nossa, parece que era tanta coisa. E de fato era, né? Quando a gente, principalmente com empréstimo, a gente não tem noção do valor quando jogado no total. Né? Você fala ali, é um empréstimo ali, ok, e desconta direto do meu salário, eu não tenho nem o trabalho de pagar um boleto, eu não tenho. É algo que desconta direto do meu salário, então tá tudo certo, né? Sim. Mas não, sabe, você não tem noção do total, do valor total. Quando você fala assim, eu pago uma parcela de R$ 200 por mês e ok. Quando você joga uma planilha, que é uma das propostas dentro do curso, que você soma todas as dívidas que você tem, você vem ali acumulando carro, financiamento, nananã, e empréstimo daqui, cartão dali e tudo mais. Aí você fala, nossa, realmente, era algo que eu não imaginava, sabe? O start para mim realmente foi o nosso casamento, né? A decisão do nosso Sim. casamento e que eu Sim. precisava mudar. Sim. Mas todas as vezes que a gente conversou, e eu acho que inclusive no último curso. Ah, tá. Tem um porém também. É que assim, quando você pensa assim, nossa, mas eu tenho tanta dívida e eu ainda vou comprar mais um curso, sabe? Eu ainda vou fazer mais uma dívida. Isso era uma coisa que ficava assim, ó, martelando na minha cabeça, sabe?
nunca que aquilo era um conhecimento e que eu ia levar aquilo para minha vida. Mas aquilo ficava, nossa, mas eu já tenho tanta dívida. Como que em vez de eu pagar uma, eu vou investir num curso e eu não sei, né, o que vai acontecer. Então, e eu acho que a gente teve uma conversa sobre isso no privado. E aí esse foi o momento que eu decidi que não, que eu precisava entrar. Inclusive, o meu marido não tinha noção do que eram as minhas dívidas. Ele não tinha noção. Ele só teve noção depois que eu entrei no curso e que eu parei, sentei com ele e conversei. Falei, é isso aqui. É isso. E eu tô passada, porque eu não lembrava que você tinha. Lembra que eu ainda perguntei assim, cara, qual que era seu maior medo? Então, assim, surgiu essa coisa de, meu Deus, eu tô endividada e vou fazer mais uma dívida. Você lembra o que foi que eu falei? Ou o que foi que aconteceu que você conseguiu superar essa barreira, que é falar, cara, eu já tô com dívida e eu vou fazer uma dívida para entrar no curso, que era pagar o curso no cartão, enfim, fazer aquele compromisso? Teve algum estalo assim ou foi mais assim, cara, eu vou apostar? O que aconteceu? Eu não lembro disso, de verdade. A gente falou sobre isso. A gente falou sobre isso, inclusive que isso era um medo meu, mas eu não lembro se teve alguma. Eu me recordo que eu falei para o Zé que, olha, esse mês eu tenho algo a mais para pagar, então vai ser uma conta a mais. Isso eu lembro. Mas não recordo se teve algo, realmente não recordo se teve algo na conversa, assim, que me deu o start, sabe? Mas teve um vídeo que você fez na semana, que também mexeu muito comigo. E essa conversa nossa, foi na conversa que eu decidi que eu iria fazer, que eu deveria fazer. Agora eu vou ficar com essa pulga atrás da orelha pra saber o que a gente conversou. Eu vou buscar também, depois eu vou buscar. Mas é porque assim, é compreensível, sabe? Ter esse pensamento, porque eu costumo sempre falar para as pessoas, o que você já tentou fazer? Né? Eu lembro que eu conversei com você e para mim o que era muito claro é que assim, por mais que a gente tinha tido duas interações, a gente teve o curso que foi umas 2 horas e depois a gente jantou em São Paulo. Um dia a gente se encontrou lá em São Paulo e a gente foi jantar, a gente estava na mesma cidade naquele dia, a gente foi jantar e aí a gente conversou e na nossa conversa eu senti que você estava assim, feliz por estar dando aqueles passos, você estava já envolvida com as coisas do casamento e você estava mexendo com prata. Mas eu senti que você estava um pouco abatida. Apesar de estar feliz, eu falei assim, tem alguma coisa estranha, mas eu ali não ia entrar na sua intimidade, de perguntar, enfim. E até pra mim, assim, era um desafio, eu não abordava as pessoas, assim, do nada. Eu esperava as pessoas falarem comigo. Então, assim, é muito compreensível você ter tido essa dúvida e agora eu vou devolver até essa dúvida com outra pessoa, porque as pessoas, às vezes, elas pensam assim, beleza, entrei no método, mamão com açúcar e vai ser tudo fácil. O que aconteceu depois que você superou esse medo, entrou no curso, mesmo com medo, vamos assim dizer? Como é que foi a sua caminhada? Qual foi os desafios que você encontrou dentro do método para executar o passo a passo? O primeiro, talvez, eu acho que o maior deles foi lidar com o banco, né? Quando eu pedi para mudar o consignado de banco, não, eu passei o meu salário para outro banco, passei a receber em outro banco. Proteção do salário. Foi isso? Foi isso? Não. A portabilidade Não, do foi salário. quando eu pedi para cortar aquela tarifinha do banco. Lembra? Que eu pedi para tirar aquela tarifa do banco. E eles dificultaram muito, 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 muito mesmo. Que eu fui presencial, eu tentei pelo telefone. Eu cheguei a conversar com o gerente na agência. E ele me disse que aquilo não era possível fazer. E de tanto eu insistir, e aí eu lembro que eu tive que fazer uma reclamação, inclusive no Bacen, eles retiraram a tarifa. E a minha tarifa não era uma tarifa alta, mas era uma tarifa. Essa foi a primeira, né? Que o banco já me
me recebeu ali. E assim, toda vez que eu falava aqui dentro de casa, meu pai falava assim, minha mãe, pra que isso? Você vai precisar do banco uma hora. O banco vai. E o seu relacionamento com o banco? O banco vai. Eu já dou risada disso. Mas a minha mãe me criticou bastante sobre isso, sabe? É como se a gente estivesse batendo de frente mesmo. Sim. E aí, quando eu decidi mudar o meu salário do banco, foi outra dificuldade, né? E isso porque eu já vinha tentando resolver uma questão do carro. Tive que abrir um processo contra o banco, porque eles estavam. Quando eu transferi o meu salário, eles passaram a descontar, assim. Eu recebia no banco. Posso falar o nome do banco? Pode? Eu recebia no Banco do Brasil. Então, eles recebem e daí eles transferem para outro banco. Para o banco que eu tenho hoje. Antes deles transferirem, eles retiravam o valor do meu salário. Que não é algo, por falta de conhecimento, a gente não sabe que isso não pode ser feito. Que é ilegal. E eu vou até abrir essa aspas, né? A Ludmilla foi um dos casos que a gente se viu com o banco cometendo uma ilegalidade. Então, assim, é totalmente ilegal o banco descontar da conta salário uma dívida de carro. Porque salário é empenhorável, tá lá na Constituição. E foi a Ludmilla, quando eu falo de você aquilo, nem sempre eu falo o nome, né? Mas eu falo assim, olha, até hoje, 1% de 1.000 e poucos alunos, que eu tenho você e mais uma aluna que precisou ser mais incisiva com o banco, porque aplicando as técnicas do método, conseguiu fazer várias coisas, mas o banco cometeu uma ilegalidade e continuava descontando o carro da sua conta salário. E foi muito cirúrgico a gente, né, ter aquela atitude de falar, cara, chega para o banco, porque isso é ilegal. Você queria pagar o carro, mas não daquele jeito. Não, ele descontando direto do seu salário. E aquilo foi muito forte, né, Lu? Aquela situação para você foi muito forte, né? Eu cheguei a pedir, eu pedi para o banco para eles mandarem boleto, eu pedi para eles mandarem outra forma de pagamento, eu pedi para eles deixarem que eu fizesse o depósito do carro na minha conta corrente normal. Só que daí tinha, por exemplo, o cartão em aberto, né? E daí tudo que eu depositasse na conta corrente já comia e não pagava o carro. Sim. Então eles dificultaram de tudo quanto é forma para que eu não sei se para que eu não pagasse o carro, sabe? Mas eles dificultaram realmente, assim. Eu tentei de outras formas, fazer o pagamento de outras formas. Mas enfim, não teve como, a gente teve que entrar mesmo com o processo na justiça, tivemos audiência e tudo mais. Bem no meio da pandemia mesmo, a gente teve uma audiência, foi online. E realmente foi um processo bem difícil, né? Porque você pensa assim, muitas vezes eu pensava, eu sou tão pequena, né? Diante do Banco do Brasil, né? Então, foi um processo difícil. E dentro do curso, eu entendi coisas assim que, por exemplo, nunca tinha passado pela minha cabeça sobre o carro, que o carro poderia ser em vez dele ser o problema, um dos problemas, que ele podia ser uma solução dos meus problemas. Nunca passou isso pela minha cabeça. E também eu me vi naquela posição assim, nossa, mas será? Meu carro não é o problema. Sabe? É aquele negócio de você não quer acreditar. Você tá vendo, você tá enxergando, mas você não quer acreditar naquilo. Sim. Então, assim, foi realmente, não digo que foi um período fácil, mas foi muito, muito, muito libertador. Muito. Eu ia te perguntar isso agora. O que foi assim que fez você? Porque tem desafios ao longo do caminho. E o desafio que você passou foi, assim, da sua turma, você foi a que mais passou desafio com o Banco do Brasil.
E eu imagino até que era desafiador para você. Você vê, às vezes, o pessoal avançando. Tipo, eu entrevistei a Andresa, não era da sua conta, a Adriana. A Adriana era da sua turma. E você, pô, ali com o problema do Banco do Brasil, eu nunca vou esquecer daquele extrato. A gente chegou a mostrar um extrato seu na Semana Mais Dinheiro Zero Dívida, de tipo assim, na minha carreira inteira de bancária, na minha carreira inteira como consultora financeira, eu nunca tinha visto uma situação daquela. E é muito louco, porque o seu estudo de caso, inclusive, foi um fruto de uma melhoria que eu implementei dentro do método, porque ali naquela situação, se eu já tentei de tudo, e de tudo amigavelmente, e o banco não cedeu, né? Não tem por que eu não dar o próximo passo. Mas você não era aquela pessoa que estava entrando com um processo que você queria um esqueminha para não pagar o banco, ou um esqueminha para dar Não. calote no banco. Você estava lutando contra uma ilegalidade no banco, né? E o que foi assim que dentro do método fez você ter força para continuar lutando apesar desses obstáculos que você enfrentou? É porque, assim, quando... na minha cabeça ficava assim, se eles estão debitando o carro, então, é como se ficasse uma coisa assim, e eu não tô ligando. Então, quer dizer que eles podem começar a passar a debitar outras coisas ali e tá tudo certo. E você não tá vendo também. Entendeu? Então, quando debitou o carro, eu falei, não, peraí. Não é assim. E aí, quando a gente entrou com o processo, né? Eu não imaginava que seria preciso isso. Preciso entrar com o processo. Sim. Mas quando entrou com o processo, imediatamente quando eles recebem o processo, eles suspendem o pagamento. Aí eu falei, ok. Falei, pronto, agora é a hora. Então, eles suspenderam. Então, esse dinheiro do carro é o que eu vou usar para resolver outras coisas dentro do banco. Tá. E o advogado que me acompanhou, o João, foi muito bacana. Foi muito bacana comigo. Nossa, me tirou muitas, 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 muitas dúvidas mesmo. Não Seu sei se colega, ele ainda. seu colega de curso, ele é da turma 3. É o que É, me salva aqui quando o bicho pega, né? Porque ele ajuda muito a gente quando tem dúvidas assim, de coisas assim, ilegalidades, né? O João é da turma 3, fez o curso presencial aqui comigo. E foi muito bom, inclusive, porque ele é especializado nessa área. E ele é a pessoa que mais fala que não precisa entrar com processo para resolver dívida, a não ser que o banco faça uma ilegalidade. Quando você vai ver profundamente falando, o banco faz muitas coisas que as pessoas autorizaram. O banco desconta o que autorizou, né? Mas eu quero te perguntar isso. Você acha que o que te deu força foi você estar ali sabendo o que você estava fazendo, que aquilo não era certo? O que você acha que te deu força para superar esses obstáculos todos que você enfrentou, que não foram poucos? a idade a questão, assim, sabe, de você. Quando eu coloquei na planilha, né? Quando a gente faz aquele exercício de colocar na planilha, da gente relacionar as dívidas e somar e tudo, tem um campinho lá que a gente coloca o porquê surgiu aquela dívida. E tem as dívidas que a gente quer, que a gente vai colocando em ordem, né? Sim, Ou, não sei se ainda tem, mas a gente vai colocando em ordem de resolução, né? Me incomodava muito, 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 muito os meus porquês. Me incomodava muito. Que eram porquês, assim, rasos diante de pessoas que passam outros problemas, sabe? Mais sérios. Era um porquê raso. Eu precisava resolver aquilo. sim, Aquilo estava de fato me incomodando. sim. Então, não houve, sinceramente, não houve um momento que eu pensei, não dá, não é para mim, vou desistir. Não teve. Teve momentos que eu achei sim que o meu problema era muito maior que de outras pessoas. Isso sim. E que o meu problema talvez era muito difícil, sabe? Sim. E que às vezes eu assistia a aula e eu pensava, mas será, gente? Será que eu vou conseguir resolver assim? E todas as vezes que eu
encontrei de fato problemas maiores, eu levei isso para você e você me ajudou. O João me ajudou de um lado, você me ajudou do outro. Então, assim, não houve momento que eu pensasse em desistir. Não houve. Mas houve momentos que eu achava que eu achei que era um problema muito grande e que fosse muito mais difícil de ser resolvido, sabe? Foi difícil, não foi fácil. Não foi um período fácil. Mas foi um período, assim, que eu me desafiei muito, que eu cresci muito e que eu precisava passar. E eu queria, eu coloquei isso na chamada da live de hoje, né? Então, quando eu decidi fazer essa chamada, eu falei assim, ô Lude, é porque como você é uma aluna de 2020, eu tô fazendo um trabalho muito legal com os alunos desde as primeiras turmas, né? Porque muitas vezes a gente sai das dívidas e a gente não contou pra muita gente. A gente, tipo, por exemplo, quando a gente tem uma conquista, passa numa prova, faz uma corrida, por exemplo, quando a gente faz uma corrida, a gente vai lá e posta a medalha. Cara, e até é uma falha minha isso, né? Eu não criei uma cultura de vocês fazerem a medalha de zero dívida de vocês. E aí vocês se livram das dívidas, e aí vocês não têm alguém para falar assim, olha a minha medalha, eu me livrei das dívidas, porque, tipo, parece que era uma vergonha ter dívida, e isso é uma cultura mesmo que eu tô resgatando de vocês. Então, você, por exemplo, eu nunca entrevistei, é a primeira vez que eu tô te entrevistando e te dando um reconhecimento que você é foda pra caralho, e olha o que você conseguiu num curto espaço de tempo, porque você já se livrou das dívidas tem um bom tempo já. A gente já vai contar seus resultados para a galera aqui, mas se naquele momento você tinha um consignado que estava infinito, que você só pagava o mínimo, e você tinha consignado a perder de vista, você tinha o carro enroscado e te atrapalhando, e aí quando a gente olha o tempo que você levou, que acho que foi aproximadamente um ano e meio, né, para se livrar de tudo, para ficar só com o que tinha que ficar e com o menor juro, né, que o seu consignado foi para o menor juro possível. Até vou perguntar isso para você, porque eu acho que o seu consignado tá muito barato, tá? Foi naquela leva de redução, assim, que estava muito barato, mas eu não tenho certeza. Vou te perguntar isso agora. Mas você foi muito guerreira, e aí eu falava assim, cara, tá faltando a medalha do zero dívida dos meus alunos, tipo, que eles vão lá e se livram das dívidas. E é muito legal isso que você falou, porque olhar o problema é muito difícil. Teve uma seguidora, eu postei até nos stories, que ela falou que ela passou mal, que ela achou que ela devia 150 e ela devia 300. E eu lembro que eu vi a sua planilha de dívida várias vezes. Eu sempre pedia para você, me manda para eu ver. Porque mas eu também assustei muito quando eu vi o valor total. Assustei. Eu jamais imaginei que... E sempre que eu via você contando a sua história, você falava assim, eu devia mais de 100 mil. Toda vez que eu via você contando essa história, eu pensava, gente, mas é muito dinheiro. Muito dinheiro para uma pessoa nova dever, né? Quando eu coloquei na dívida, quando eu coloquei na planilha, passou 100 mil. E aí eu fiquei assim, mas como? Sabe? Como? Você não percebe que você... Até você chegar naquilo ali, você não percebe. É um negócio assim... E é muito doido. Outra coisa que você... Pode falar. Desculpa te interromper. Você falar. fez uma pergunta sobre o que foi decisivo, né? A sua história é uma história que é muito decisiva na hora da gente decidir. Porque, além de você ter compartilhado que você passou pela dívida, que você enfrentou e tudo mais, você é alguém que vem lá de dentro. Você conhece o outro lado da moeda. Então, isso para mim foi, sim, um dos... E toda vez que eu falo de você, que eu cito você, eu falo, ela é uma ex-gerente de banco, ela já viveu isso, ela conhece isso. Então, e ela nos ensina, nos ajuda a fazer esse caminho. Isso também foi um quê decisivo, porque nós temos muitas educadoras financeiras. E eu já segui algumas. Mas eu nunca tinha feito o curso, de fato. Eu acho que a sua história talvez tenha sido uma das coisas que mais pesou na hora de decidir.
Ai, que legal que você lembrou disso, porque... E, ó, eu vou falar pra você, é muito louco, porque já fazem 5 anos que eu saí do banco, né? E eu trabalhei no finalzinho no Santander, né? 1 ano e 3 meses eu trabalhei no Santander. E, cara, eu falo que lá dentro foi ali que eu conheci banco de verdade. No HSBC eu acho que eu era meio apaixonada. Sabe quando a gente é apaixonada? A gente não vê os defeitos? Eu acho que eu era assim lá no Uhum. HSBC. Cara, até hoje eu tenho assim, eu olho os bancos grandes, porque eu sei que o Santander não é diferente do Bradesco, do Itaú, do Banco do Brasil. Existem as diferenças de cada banco e existem mesmo. E quanto ao passo que eu fui tendo muitos alunos, né? Então, você é das minhas primeiras turmas, mas hoje a gente já tem mais de 1.000 alunos. Eu fui vendo bancos piores. Então, o Banco do Brasil, ele ainda figura como um dos piores, mas assim, ruim de negociar, travado, igual foi com você. Mas é sempre legal ouvir isso, porque hoje eu posso dizer, além de conhecer o segredo dos bancos de dentro, a gente vê o que a gente vive aqui com os alunos. E é louco. É louco você ver que se você fica olhando só a propaganda da Globo, você acha que o banco é amigo pra caramba, cara. Principalmente do jeito que eles fazem. E aí, quando você começa a entender que banco tira dinheiro da conta salário da pessoa sem dó e sem piedade, se você não lutar, quem é que vai lutar? Né? Eu acho que faz diferença também, acho que pra turma também saber disso. Mas, cara, pelo amor de Deus, conta os seus resultados, o que aconteceu com você, como é que você tá hoje, como é que foi essa jornada de ir fazendo strike com as suas dívidas, assim, ó, cai uma, cai outra, vai contando pra gente até você chegar hoje Então, que tá bem feliz. no começo eu tive um começo bem difícil em relação às dívidas, né? A resolver as dívidas. Mas, graças a Deus, parece que quando, quando a gente enxerga a resolução de uma, parece que a gente vai fazer assim, Sim, só cortando, sabe? Uma por uma. E foi assim, quando eu entrei com o processo contra o Banco do Brasil, sim, que eu tive audiência, eles me ofereceram, né, uma indenização, né? Mas assim, eles me ofereceram um valor, mas para que eles continuassem fazendo um desconto na minha conta, entendeu? E aí estavam na audiência o advogado do Banco do Brasil, o meu advogado, né, que era o João, e o João falava para mim, não aceita. Eles vão te pagar a indenização, você vai, é o quê? São algumas parcelas do seu carro, mas você vai voltar a acontecer, você vai voltar a se chatear e o problema não vai se resolver. Não aceita. É só um valor que eles estão te pagando, mas que não vai resolver nada. sim, Então tá bom. Falei, ok, não aceitei. Deixei que aquilo se estendesse. Até que numa conversa nossa, você falou assim: você já pensou em fazer o contrário? Você já pensou no seu carro como uma solução? Né? Já pensou em vender o carro? E daí aquilo não entrava na minha cabeça. Eu ter que vender o carro. Não entrava na minha cabeça. Mas, de tanto conversar e conversar em casa, eu falei, vou vender o carro. Vendi o carro. Com o dinheiro da venda do carro, como eu tive que deixar, né, o Banco do Brasil, estava muito difícil para eu resolver naquele momento o Banco do Brasil. Então, eu fui atrás de resolver outras coisas. E aí fui resolvendo, né, os casos menores, eu fui resolvendo. E aí, quando o Banco do Brasil estourou, aí eles me ofereceram uma negociação. Aí eu falei, então tá, ok. Vendi o carro. Com o dinheiro da venda do carro, aí eu peguei a negociação do Banco do Brasil, eles juntaram todas as dívidas do Banco do Brasil, exceto o consignado, né, que era uma dívida maior, e que na verdade não estava em atraso. sim. Aí eles juntaram todas as dívidas, que era tipo assim, um valor de 40 mil, 30 e alguma coisa, por aí, sabe? Eu tenho até hoje, eu tenho a planilha disso. E aí eles me ofereceram um valor para quitar tudo, cartão. Cartão, cheque especial, mais 2 ou 3 empréstimos que eu tinha no Banco do Brasil e carro. Tudo. 14 mil. Eu falei, opa. E aí eu vendi o carro,
paguei todas as dívidas com o Banco do Brasil. Eu já tinha feito a mudança do Banco do Brasil para o Sicredi, do consignado. Eu peguei uma taxa muito, muito, muito boa do Sicredi, que era de 99 na época. E aí isso me deu uma respirada, assim, me fez respirar muito. E aí ficou o consignado, né? Grandão. E tinha ficado o cartão. Cartão consignado. O cartão consignado, isso. E daí eu fiz um outro empréstimo no Sicredi, no Banco Sicredi, com uma taxa bem baixa também. Essa, se eu não me engano, para empréstimos novos, se eu não me engano, era de 0,79 a taxa. E aí eu fiz um outro empréstimo com a taxa bem baixa e paguei aquele consignado, aquele cartão consignado. Quando você ataca a dívida que está em dia, lembra que a gente começou a falar aqui sobre quem está em dia, quem está em dia. Se você não tivesse acordado, Lud, eu não lembro quanto era a taxa do seu consignado. Se era 1,30 e alguma coisa, se era 1,40, você lembra? Era 1,39. Era 1,39 e baixou para 99. E nessa mudança você conseguiu fazer uma troca de dívida, que era se livrar daquele câncer chamado cartão consignado, que eu chamo de dívida câncer, e liquidou esse cartão consignado. E aí foi nessa hora que acabou tudo. Essa troca de banco, de consignado, né? De consignado de banco, teve uma dívida total de quase 18 mil de diferença de um para o outro. Quando você faz uma mudança de banco, eles pegam a mesma número de parcelas, né? Só que daí, como reduz os juros, e aí você, fazendo uma continha básica lá, você consegue ver o quanto aquilo vai diminuir ao todo. Então, no todo do meu empréstimo, era um empréstimo de, se eu não me engano, 75 mil no todo. Quando eu mudei para o Sicredi, aí o todo da dívida deu a reduzida foi de 18 mil. Quase 18 mil. Não foi 18 mil redondo, mas foi quase 18 mil. É muito dinheiro. 18 mil ajuda, Lud? Nossa, é muito dinheiro. É muito dinheiro. E daí, como eu já estava no Sicredi e a taxa estava bem baixa, e daí era outro medo que eu tinha de fazer um outro empréstimo para quitar uma dívida. E daí eu fiz, mas eu peguei uma taxa bem baixa lá no Sicredi, e aí eu fiz esse outro empréstimo para quitar o cartão consignado, né? Sim. E para mim, assim, nossa, talvez era uma das coisas que mais me preocupava quando eu descobri o que era o cartão consignado, né? Então essa talvez fosse uma das dívidas que eu mais me preocupava. Quando eu liquidei isso, nossa, gente, que tranquilidade, E daí da venda do carro, paguei algumas dívidas e ainda sobrou o dinheiro, né? De tudo isso, de todo o bolo, ainda sobrou o dinheiro. Aí eu falei pro meu marido, agora a gente vai viajar, a gente vai aproveitar, porque a gente merece, porque tinha 2 anos, a gente estava indo para 3 anos, que a gente não conseguia fazer absolutamente nada. Eu falei, agora a gente vai aproveitar. E daí a gente foi, viajou, curtimos uma viagem muito legal, muito, muito legal mesmo. Aí me deu gás, sabe? Quando a gente voltou, me deu gás. Hoje o Zé ele não senta pra fazer comigo, porque ele não gosta disso, mas ele me dá total abertura pra eu fazer. E lá em casa, inclusive, teve um dia que a gente tava na praia e eu bebi um pouquinho, né? Eu passei um pouquinho da conta. E aí ele pagou a conta e eu até brinquei com o garçom. Falei, como assim? Ele pagou a conta e não passou por mim? Como assim? A contabilidade de casa sou eu. Então, assim, ele me dá hoje total abertura para eu fazer todo o controle, todo o orçamento. Funciona redondinho, tudo dentro do orçamento, como a gente planeja? Não funciona, sabe?
várias coisas vão acontecer durante o mês que te tira dali, sabe? Só que você sabe para onde está indo, com que está indo, sabe? Quais são os seus principais gastos, onde você está deixando mais dinheiro, Sim. né? Então, hoje a gente tem acabar as contas? Não, não acabar as contas, sabe? Mas a gente vive uma vida hoje em relação ao financeiro muito mais tranquila. Inclusive, É. a gente consegue pensar que às vezes você tem um carro muito. É um luxo gostoso? É muito gostoso. Eu adoro ter um carro, sabe? Mas às vezes você pagar um valor muito alto, você trabalha para manter aquilo ali, tem que ponderar, tem que colocar na balança. E quando você fala assim, e eu acho legal você falar, porque assim, conta para pagar, a gente vai ter todo mês. Tem que pagar luz, tem que pagar água, tem que pagar as coisas, tem que pagar a casa, tem que pagar as contas vão ter. Agora, você saber que você trabalha para pagar as contas que você usa e não só para pagar juro para banco, eu acho que Sim. é a diferença. E eu quero até te confirmar isso aqui com quem está ao vivo aqui com a gente. Conta pra gente, Lud, você se livrou das dívidas usando as técnicas do método Magia Zero Graças a Dívida? Deus, graças a Deus. Hoje eu tenho consignado, né? Mas a gente chegou naquele patamar de conseguir reduzir a dívida. Não sei se eu consegui reduzir em 3 vezes a dívida. Mas sim, eu reduzi muito a minha dívida. Muito. A parcela reduziu muito. Então, hoje é algo que eu pago, né? É um consignado que eu pago, mas eu pago em paz, sabe? Não é algo que tira meu sono, mas é algo que eu sou bem, bem tranquila. Sim. E como que vocês se sentem hoje com relação à vida que vocês têm, por não estar mais com esse monte de cartão consignado debitando, cheque especial, limite? Como é que vocês se sentem hoje tendo uma vida financeira tranquila? O que isso significa para vocês? Nossa, para mim, pro Zé, eu não sei se talvez tenha o mesmo significado, mas para mim, né, que vem de uma relação bem difícil com o dinheiro, para mim significa muita, muita liberdade mesmo, de saber até onde eu posso ir, sabe? De poder me planejar, de poder me organizar, da gente conseguir se organizar para fazer uma viagem do jeito que a gente quer, do jeito que a gente gosta. Para mim, é libertador, sabe? Eu acho que é a melhor palavra para definir, sabe? Se fosse definir em uma única palavra, seria essa: liberdade total. Ai, que Hoje eu bonitinho. tenho, hoje eu tenho, nós temos, né, cartão de crédito, de novo, mas eu voltei a ter cartão de crédito depois de um bom tempo de me relacionando bem com o dinheiro. Mas hoje a gente tem cartão de crédito, sim, tanto eu quanto o Zé. Mas nós somos bem controlados em relação a isso. E não que a gente não gaste, não. A gente gasta, mas dentro da medida do possível e sabendo até onde a gente pode ir. E aí, depois teve. No ano que a gente ia casar, teve a pandemia. Então, nosso casamento vai ser esse ano. Sim. Nosso casamento está sendo pago quase que total à vista. Porque teve uma coisa que você falou que me marcou bastante, e isso realmente acontece. Parece que quando você começa a se organizar, parece que o dinheiro vai aparecendo. Ele vai, sabe, vai aparecendo. Ah, você tem alguma coisa para receber ali que você não lembrava que você tinha, que era algo que tinha no meu consignado com o Banco do Brasil, que era um seguro, que quando eu passei para o Sicredi, eu recebi o seguro na conta. Então, assim, foi parece que vai surgindo, assim, sabe? As ferramentas para que você resolva, entendeu? Sim. As coisas vão caminhando. É bem legal. Hoje eu sou muito
muito fã do seu trabalho. Eu te falei isso várias vezes. Te indico para muitas pessoas, inclusive. Tem muitos colegas meus de serviço, inclusive, que te seguem. Sim. E realmente, hoje, o seu curso, o seu conhecimento fez total diferença na minha vida pessoal e na nossa vida enquanto casal. Que bonitinho. Assim eu choro, eu sou muito emotiva. Eu tava aqui pensativa, sabe, Lud? Porque eu não sei exatamente o que para as pessoas, sabe? Eu faço bastante live, né? Eu faço as lives, eu tô fazendo live todo dia. Já tem quase 2 semanas que eu tô fazendo live, 2 lives por dia. E hoje uma moça, inclusive do governo do estado, vinculada ao governo do estado, ela falou que vai vender o apartamento, que vai acabar com tudo para quitar o banco, sabe? E as pessoas não percebem que quando elas fazem isso, elas resolvem uma dívida e acabam com o bem, né? Então, por exemplo, a caminhada que você passou, você vendeu o seu carro, e eu gosto de, quando alguém me fala assim, eu vendi o carro, ontem eu fiz uma live com a Andresa que não vendeu o carro. E para você vender o carro não significava ficar a pé, não significava passar necessidade. Vocês tinham 2 carros ali dentro de casa. E para você foi a resolução de um problema, uma dívida de 40 e poucos mil paga por 14, um consignado. Olha só, faz a conta, Lu, de 30 mil, mais 20 mil do consignado. Então você economizou uns 50 mil. Imagina se você tivesse vendido um apartamento para pagar 100 pau pro banco. Então, assim... Pois é. E é muito louco isso, que as pessoas fazem isso. Então, quando você fala assim, eu acho que o trabalho que eu faço hoje, você falou que é muito fã do meu método e elogiando o meu método. Cara, meu método só tem força por causa de vocês, que vão lá e aplicam e tem resultado. Então, assim, mas eu acho que quando vocês vêm aqui, é porque vocês sabem o que é viver num departamento da sua empresa, do seu órgão, e todo mundo endividado. E eu acredito, assim, que eu tô só começando esse trabalho. Todas as vezes, né? Eu vejo, a gente deve estar com umas 100 pessoas ao vivo aqui entre todas as redes, né? E eu sei que são 60 milhões de pessoas. Então, quando você vai lá e faz, não é mais só o meu trabalho. É o seu agir que mudou a sua vida. Você tá com 30 anos e tá começando uma família, né? Agora vai sacramentar seu casamento, vai começar uma família com o pé direito, com uma vida financeira organizada. Isso. E que é algo pra mim que faz total sentido, sabe? Porque quando um casal, eles começam, não vou dizer do jeito errado, mas eles começam já endividados e continuam a vida nesse caminho, lá na frente as coisas vão, né, bater. Outro ponto que me atentou muito para isso é que hoje no meu atual emprego, a gente lida muito com quem está, como que eu digo? A pessoa acabou de falecer e aí ela vai dar entrada nas questões da herança, né? Então, tem muita gente que se surpreende porque não sabia da dívida que tinha, que a outra pessoa deixou. Não sabia disso. Então, assim, enquanto você tá ali naquele momento de luto, de perda, você tá tendo que lidar com uma dificuldade. Eu acabei de ver agora que você postou sobre isso, uma dificuldade de imposto. E hoje eu trabalho com isso. É muito louco, gente, porque você convive com pessoa, você vive com uma pessoa dentro da sua casa. Mas a pessoa faz algo, tem uma dívida imensa, que você não sabe. E aí, se ela morrer amanhã, é você, sabe? Não sei, é um negócio muito... Hoje me organizar, pra mim, faz muita diferença. O que você falou, eu postei porque me chamou muita atenção, eu nem imaginava. No Rio de Janeiro, eu não sei o que tem lá no Rio de Janeiro especificadamente, tanto que o Chico Anísio era de lá. No Rio de Janeiro, a prefeitura é bem faca na caveira com o IPTU. Tipo, não tem muita negociação. E, cara, os imóveis vão para leilão, assim, a galera perde casa mesmo, fica sem teto. Eu até gravei no Stories falando sobre isso. Falei pra turma que quando eu falei nos Stories no dia,
Falei, olha, quando eu souber o desfecho dessa história, eu conto pra vocês. Porque é inacreditável que um imóvel no valor de R$ 800 mil, a pessoa morreu, ninguém tinha noção do que estava acontecendo. E em coisa de 3 anos deteriorou o imóvel, assim, R$ 400 mil de condomínio e IPTU. E o imóvel vai ser vendido e vai virar pó. Vai ser vendido para não ir para leilão. Então, assim, as pessoas estão a ponto de ser despejadas. E é um assunto que, quando a pessoa está com o problema e ela não avança para resolver, é isso que acontece. Então, tem gente que morre e, ao invés de deixar solução, deixa dívida. Não foi, né, o caso que eu postei nos stories, porque realmente foi uma coisa que aconteceu, mas eu acho que faz muita diferença e eu acho que tenho certeza que a sua história vai motivar a galera aqui a entender que tem que começar. Uma hora tem que chegar o dia do chega e tem que começar. E eu queria encerrar a entrevista te pedindo para falar algo, né? Se você pudesse dar um conselho para a Ludmila, que estava lá achando que estava tudo bem viver no especial, viver no negativo da conta, viver com cartão, qual conselho você daria para aquela, entre aspas, né, menina de 28 anos, 27, 28 anos, que estava achando que viver daquele jeito era normal? Olha que loucura, né? Você falou assim, aquela menina de 27, 28 anos, pensar que só passaram 2 anos, né? E eu achei que fosse uma caminhada bem mais longa que eu fosse traçar. Mas graças a Deus só passaram 2 anos. Cara, quando a gente é nova, a gente faz muita coisa na imprudência. E a gente peca muito, muito por falta de conhecimento. Então, e no nosso país, a gente tem muito problema em relação a isso. Falta de conhecimento. E a conta é muito alta, sabe? Então, assim, o problema não é, talvez, a dívida, sabe? Mas é você não conhecer com o que você está lidando. Sabe? O tamanho daquilo ali. Então, talvez o meu conselho seria buscar mais conhecimento sobre financeiro, sabe? Eu acho que se eu tivesse conhecimento, eu não entraria onde eu entrei, entendeu? Não seria tão grande. Então, porque conhecimento ele realmente transforma. Por exemplo, quando eu falo, vou dar o exemplo dos meus pais. Quando eu falo com meus pais, por exemplo, que não, mas vocês não deveriam agir assim, vocês não podem agir assim, isso e aquilo, porque banco é isso, banco é essa. Mila, o banco pode fazer com a gente o que eles quiserem. Não é assim. E não deve ser assim. Sabe? Então, conhecimento é algo que muda a chave. Total. Esse seria o meu conselho. Clareza liberta, conhecimento é poder. Exatamente. É o que eu falo muito aqui. Então, assim, seus pais são de uma geração que se você não tinha conta em banco, se você não era amigo do Banco do Brasil, você não tinha nada, né? E eu achei muito legal da sua fala que você falou assim, cara, eu voltei a usar cartão, eu tenho crédito. Então, assim, você não ficou restrita em lugar nenhum, você não ficou com o nome sujo, você não ficou nada. Eu podia colocar uma fotinha aqui agora do meu score. Tá a coisa mais linda, tá lindo de se ver. Para quem não sabe, score é a nota de crédito, é aquela nota para financiar casa, para financiar carro. Então, assim, tenho certeza que você está só no começo e que agora você sabe o caminho para se manter nessa organização. Sim. Você mesmo falou que você se mantém. Então, assim, eu não tenho palavras para te agradecer. Queria que você soubesse. Pode falar, desculpa. Não, eu só ia falar do curso. E a gente estava falando de conhecimento. E eu acho que o curso é bem isso, Dade. Você traz você traz muito conhecimento ali. Muito, muito conhecimento. Desde o nosso pensamento, desde como mudar nosso pensamento, desde como agir, desde tudo que você vai receber do outro lado. Tem muito conhecimento mesmo. Sabe? O que é seu direito, o que não é seu direito. É isso. Sabe? Conhecimento, eu acho que traz muita mudança. Não é só sobre dívida. Sim, não é só. E eu sempre falo, não é só sobre dinheiro, não é só sobre dívida, é sobre um conhecimento que realmente
Não ensinam em lugar nenhum, que eu trabalhava dentro do banco, trabalhei durante 6 anos e nunca ninguém no banco me disse que aquele crédito parcelado que ficava aprovado na minha conta era o empréstimo mais caro do universo, que era a pior coisa que eu ia fazer. Muito pelo contrário, falava assim, nossa, olha que bom, você tem 30 mil pré-aprovado, o banco gosta de você, ele tá te ajudando, olha só, pré-aprovado, não precisa nem pedir aprovação. Queria te desejar, assim, muito sucesso na sua caminhada. Te dizer parabéns por tudo que você caminhou até aqui. Dizer que eu que me sinto honrada por ter alunos tão guerreiros, tão batalhadores. Obrigada pelo carinho que você tem ao falar de mim, do curso, mas que quem tem toda essa alegria de ter vocês como alunos e você dedicar esse tempo para ajudar outras pessoas, muito obrigada. Tenho certeza que ajudou muitas pessoas aqui e eu espero que para quem assistiu a gente também tenha sido aí uma contribuição para você entender que é possível. É possível mesmo que você ache que seu caso é muito complicado, é possível mesmo que você seja servidor público. Acho que é isso que a Lud trouxe pra gente. Lud, muito obrigada. Eu que agradeço. Eu que agradeço. Obrigadão mesmo poder compartilhar minha história. Espero que eu possa motivar, né, muitas pessoas. Talvez nem muitas pessoas, mas se eu conseguir motivar uma pessoa, assim, a fazer a diferença na vida dela, já significa bastante. Muito bom. Ó, um beijo pra você, Lud. Obrigada. Agradece sua família, tá? Por emprestar você um pouquinho pra mim, tá bem? Imagina. Um beijo, viu? Obrigada, um beijo. Tchau, galera.